aproveitar, se a gente tiver alguém que estiver nos ouvindo, nos assistindo, que é aquela pessoa que tá querendo aquele empurrãozinho, assim, porque o começo é complicado, assim. Eu pego o meu próprio exemplo, quando eu tava com 167 quilos. Assim, pô, no primeiro mês eu perdi 7 quilos, com qualidade. Mas assim, pô, tava com 161. Assim, eu, tipo, puta, tem muita coisa assim pela frente, mas assim, tive um excelente resultado, mas às vezes tinha esse caminho, né? Então, assim, exige assim, pô, muita força de vontade, Com certeza. muita determinação. Acho que o papel do médico ali é muito importante, assim, essa parceria, né? Que eu fiz essa parceria. Mas sim, se você tiver uma dica, se você tiver uma palavra, assim, alguma coisa, uma recomendação para alguém que esteja nos assistindo e tá naquele momento que, putz, já tentou, já meio que desistiu, já, putz, fala, já meio que entregou, assim, ou que tá sedentário, o que você sugere? Qual que é o primeiro passo para as pessoas? Para perda de peso, você fala? Para sair dessa situação de, assim, de não estar se cuidando, assim, o que você sugere, assim? Olha, eu acho que a primeira coisa é não espere o mundo ideal, tá? Assim, não espere as condições ideais para começar as mudanças que são necessárias. Normalmente o paciente que já tentou bastante coisa, ele sabe, ele tem uma direção de onde ele quer chegar e talvez ele não tenha um caminho. Então, talvez procurar um médico sério, que consiga acompanhá-lo. Não é todo médico que entende do processo de emagrecimento, mas para começar você tem uma noção de como está a sua saúde é um primeiro passo importante. As mudanças, eu não consigo pensar numa coisa que seja assim para todo mundo, ou seja, atividade física para todo mundo, uma dieta equilibrada para todo mundo, mas existem esses entraves e muitos desses pacientes, a grande maioria deles vai precisar de uma mão ali para ajudar a vencer esses processos, né? Que são os velhos e bons gargalos que é do mundo real. Então, tá ao lado de alguém que consiga te direcionar e entender que existe um processo que não é fácil, mas é possível. Existem ferramentas bastante eficientes, bastante seguras, para que a gente consiga levar o paciente para alcançar o objetivo em um tempo que varia, mas que é possível. E entender que o único caminho que deveria ser considerado é um caminho de saúde, tá? Porque assim, você emagrecer um paciente 30 quilos em 3 meses, você não necessariamente está devolvendo para ele saúde, tá? Perfeito. Então, buscar um caminho que seja condizente com uma reconstrução de uma casa mais saudável, para ele morar pro resto da vida. Sim, sim, entendeu? Tem uma vez que eu li algum termo, ou vi em algum lugar, que esse estilo de vida mais saudável é você empilhar hábitos, né? Assim, porque eu acho que, Com certeza. pô, se você chegar num dia, pô, o médico vai falar, tem. Não, o médico, mas assim, você sabe, né? Assim, no fim do dia que eu falei que você vai ser. Você sabe o que você tem que fazer, mas assim, pô, não queira, às vezes, de repente, não sei se eu tô dando alguma desinformação, mas assim, às vezes você mudar tudo de uma vez, Exato. você baixa a adesão ao tratamento. Então, pô, eventualmente começa pelo exercício, aí do exercício pra você melhorar, você vai querer, assim, melhorar a sua alimentação, aí você vê como que impacta, e aí depois você vai ver que o seu sono, você descansa mais, aí você consegue manter mais a adesão à dieta, você consegue treinar melhor, e assim vai. Só preciso mudar de time aqui Esses pra diminuir o pilares, estresse. eles precisam realmente estar integrados e, às vezes, um puxa o outro para cima e um puxa o outro para baixo. Depende da força, né, de cada um. Mas, vamos pensar aqui numa situação. Por que a obesidade é tão importante de ser tratada? O que ela tem em comum? Né, assim, com doença cardiovascular, doença cerebrovascular, demência, câncer. Em todas essas condições existe um fundamento básico, que é o estado inflamatório que essas condições exigem. Tá? E a obesidade, se você pensar no paciente com obesidade e sem nenhum outro fator de risco, apenas obesidade, a gente tem uma condição, vamos lá, um estágio 1 de 4 estágios
que foram descritos também recentemente, no que se chama contínuo cardiometabólico renal. E por que a obesidade, mesmo sem doença, sem outras doenças, é considerada uma doença? Porque esse tecido, esse excesso adiposo, esse excesso de adiposidade, ele não é apenas um tecido de acúmulo de energia, como se pensava anteriormente. Ele é um tecido metabolicamente ativo. Ele é um tecido pró-inflamatório. Ele é imunologicamente ativo, né, nesse sentido. E cria a esteira inflamatória que, ano após ano, empilhando maus hábitos, a gente vai fazer com que seja esse terreno biológico que permite a construção de doenças multissistêmicas, que são insuficiência cardíaca, doença renal, o próprio câncer. Então, assim, por que a gente precisa mudar a obesidade? Por conta disso. É extremamente prevalente na população e faz parte dessa situação inflamatória sobre a qual se constroem a história dessas doenças tão importantes. Então, assim, olhar para os hábitos de vida precisam te fazer entender assim, que o que eu estou baixando aqui nesse perfil inflamatório? É a comida que me inflama? O excesso de comida, excesso de caloria? Né? É o exercício pouco, a falta dele? Então, todas essas situações realmente contribuem para a sustentação desse estado inflamatório. E aí você me fala assim, poxa, eu posso iniciar uma atividade física da minha cabeça? Pode. Se você é um jovem de, sei lá, 16 anos, 20 anos, sem outras doenças conhecidas, começa por isso. Faz todo sentido. Depois você vai ajustando o resto e é muito possível que dê super certo. Mas se a gente já está falando de alguém que vive no estado da obesidade há 20 anos, ou com pré-diabetes, ou um diabetes, a gente já está falando provavelmente de um paciente com uma doença cardiovascular subclínica. Eu já estou lidando com outro tipo de risco. Então, talvez iniciar uma atividade física, dependendo da intensidade, sem uma consulta prévia, já não seja a coisa mais segura a se fazer, tá? Então, por isso que, assim, dependendo de com quem a gente esteja falando, a estratégia pode ser uma ou a gente seguir por outro caminho. A atividade física, na minha concepção, e isso com base também em estudos, ela deve acontecer e deve ser estimulada em qualquer cenário, em qualquer idade. A questão é como, em que intensidade, em que frequência. Tá? Se eu estou falando de um paciente cardiopata com 85 anos, ela é possível, ela deve acontecer, mas com outros níveis de cuidado antes de se iniciar. Mas ela precisa acontecer, ela vai ter um impacto positivo nos níveis de saúde desse paciente, inclusive desfechos cardiovasculares. Mas, realmente, assim, são situações em que a gente realmente precisa se cercar das informações corretas, do profissional correto, para você ter um direcionamento mais seguro dentro desse cenário.